Bem-vindo ao vídeo do canal Saiba Mais, seu jeito de estudar a Bíblia. Estou aqui com meu amigo Diego. Oi. Nós temos uma pergunta para te fazer. Você se acha refém de alguém? Já passou por uma situação onde você foi sequestrado? Eu já. Se você quer saber se esse mundo está vivendo num momento desse, nós vamos te contar nesse vídeo depois da vinheta. Não sei se vocês estão acompanhando, mas esse vídeo faz parte de uma playlist onde você pode ler esse livro aqui, ó, A Maior Esperança, de uma forma diferente. Na verdade, você vai assistir esse vídeo, né? Então, esse capítulo é o capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre um resgate surpreendente. Quando a gente pensa num resgate, a gente pensa num sequestro, a gente pensa numa situação complicada. Ninguém gosta de viver num resgate, né? Digamos, você estava comentando aqui antes da gente gravar, se eu estivesse numa praia ali, confortável, e alguém chegasse, cara, eu vim aqui te resgatar. Sai fora, meu. Poxa, tá falando? Tô bem aqui, tá de boa. Cara, mas se a gente tá vivendo uma situação de resgate, por que nem todo mundo sente necessidade de resgate? Né? Você sente necessidade de um resgate? Seja honesto. Coloca aí nos comentários se você sente. Deixa eu escrever aqui. Muito bem, mas digamos que eu precise. De quem que eu preciso ser resgatado, digamos assim? Qual é a história essa que a gente tá tentando explicar aqui pro pessoal? Matias, quando a história começa, fala sobre uma interação, né? Entre o maligno e Jesus Cristo. Ele pega de uma forma, parece que Jesus é usurpado, ele é tirado do lugar onde ele estava e é levado para um lugar. E é interessante que o inimigo chega e fala assim, olha só, se você me adorar, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. E aí ele chega e fala assim, mas peraí, como você vai me dar um negócio que não é seu? Agora a grande pergunta que fica é, de fato, esse mundo é dele? Não é dele? Se for e a gente for dele, a gente não precisa ser resgatado. Agora, se a gente não for dele, se a gente for de Cristo, se a gente for de Deus, a gente precisa ser resgatado. Pois é, eu sempre me perguntei por que as pessoas elas fazem as coisas ruins, né? Se é uma coisa que vem do coração das pessoas ou se elas aprendem a fazer as coisas ruins. Eu acho que tem uma relação com o que você está falando, porque se todo mundo já nascesse bonzinho, talvez o mundo não estivesse na situação que está hoje. Mas parece que todo mundo já nasce com uma certa tendência ao mal, a uma coisa ruim. Então, na minha opinião, aí você me corrija se eu estiver errado, Satanás é sim hoje a pessoa que governa o mundo, porque todas as pessoas elas fazem o mal, elas vivem repercutindo aquilo que Satanás tem ensinado, digamos assim. Só que aí tem uma história legal. A gente chega lá, a gente vai lá pro livro de Jó, e aí Jó tá contando e relatando uma história que aconteceu no céu. Jó o quê? Pro pessoal abrir. Jó no capítulo 2 fala dessa história. Aí ele chega, Satanás vai no meio dos filhos de Deus e Deus se surpreende e fala assim, o que você está fazendo aqui? E aí nesse momento ele fala assim, essa expressão, o que você está fazendo aqui é como, você não tem que estar aqui. Quem tem que estar aqui são os meus filhos. Aí ele fala, eu posso estar aqui, porque eu estava passeando pela terra e rodeando por ela. Essa expressão é a expressão de domínio. Quando ele fala, eu domino a terra, eu posso estar aqui então. Eu represento a terra. E aí é legal o argumento de Deus. O argumento que Deus usa para falar que o inimigo não é dono desse mundo é a vida de um servo fiel, que foi Jó, que ele é apresentado no capítulo 1. Então, eu acho o seguinte, sim, Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo, mas enquanto tiver alguém fiel buscando viver a vontade de Deus, com certeza você é o argumento de Deus para mostrar que o inimigo não é dono desse mundo. Então, nesse caso, o argumento maior foi a vida da pessoa de Jó. A vida o que ele fazia e que ele era dominado não pelo que Satanás ensina, mas sim pelo que Jesus ensina. E é pesado, né, cara? Essa resposta. Se o argumento de Deus para falar para o universo que o planeta Terra não é do diabo, até pesou aqui, fala a verdade. Se Deus é o Todo-Poderoso, por que Satanás teve a audácia de pensar que ele seria, então, proprietário desse mundo? Se o dono do mundo, que era Adão, entregasse para ele isso aí. Eu só posso chegar na sua casa e falar que eu sou dono se você falar assim, cara, tá aqui a chave da minha casa, tua liberdade, você faz o que você quiser. Então Deus, no começo, deu para Adão a chave do mundo, digamos assim, e aí Satanás foi lá e roubou isso de alguma maneira. E passou a desenvolver o mecanismo dele de funcionamento, né? E também Deus, quando viu essa situação, você acha que Deus foi pego de surpresa? Não, eu acho que não. Essa pergunta é muito boa, né, cara? Eu acho que Deus não foi pego de surpresa, mas isso não significa que a decisão não tenha sido do próprio Adão e Eva. Entende o que eu quero dizer? Fantástico. Porque uma coisa é você saber o futuro, outra coisa é você determinar qual é esse futuro. Eu acho que essa é uma questão que muita gente não entende. Mas vamos lá, o que é o pecado então? Já que Satanás fez com que Adão pecasse, o pecado deve ser uma coisa horrorosa a ponto de Satanás aí dominar tudo, certo? Você falou de um texto para mim, que é o de Isaías 59, verso 2. Então você abre aí Isaías 59, verso 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então significa que há uma... Cara, separação. E é muito interessante que a gente fala assim, quando o pecado, a gente sabe, né? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 apareceu aí. Só que a gente fala assim, então pecou, Deus castiga, Deus mata. Não, a realidade é o seguinte, Deus é fonte da vida. O ser humano peca, há uma separação. Se eu me separo da fonte da vida e não tenho vida em mim, o que acontece? Morte. E aí a gente precisa, nessa situação, a gente começa a perceber que faz sentido a ideia de um resgate. Porque se eu estou afastado de Deus, perdido, no limbo, o resgate passa a ter um sentido maior agora. Mas uma vez que a gente viu essa situação, né, Deus já tinha um plano organizado, né? A Bíblia fala que Deus tinha uma solução para esse pecado e ele realmente pôs em prática uma solução, né? Que solução foi essa? Eu imagino Deus assim, há uma possibilidade. Essa possibilidade, eu já sei qual vai ser o caminho, vou me preparar para ela. E aí ele olha para a segunda pessoa da divindade, que é a pessoa que se revela aos seres criados e fala o seguinte, e aí, topas? Topas. Nós amamos a humanidade. E aí ele já se prepara para vir para a Terra. Então, assim, antes dele criar, a própria atitude que Deus teve em criar o ser humano já mostra o quanto ele é comprometido com a liberdade daquilo que ele cria. Uma vez que ele falou, vou criar um ser que é capaz até de me negar se ele quiser. Tá aí a árvore. O que é essa árvore aí? Isso aqui é a possibilidade de você me negar. Mas mesmo assim ele faz e cria, significa que ele é um Deus que ama mais do que qualquer outra coisa. Deus falando para você assim, eu amo você de tal forma que eu vou dar todas as possibilidades para você me negar, para você não me escolher. Porque eu sei que quando você me escolher, é porque você também me ama. O amor deixa livre, né? Fantástico. Eu quero ler para você 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15 ao verso 18. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. E sabe o que é mais sinistro nesse texto? Que Paulo fala assim, depois nós, os vivos, que ficarmos e tal. Quando ele coloca nós, a esperança de Paulo ali, como a gente mencionou, era que ele estaria vivo quando Cristo voltasse. E a esperança de Paulo eternizou um texto que você e eu podemos ler agora e entender que nós estaremos vivos também. Mas outros leram e morreram na esperança de estar vivos, e outros ainda lerão enquanto Cristo não voltar. Mas a esperança de um homem eternizou um texto para a gente ler e manter viva a esperança de que a gente vai estar vivo. Essa é a esperança que tem que estar no nosso coração, Cristo voltar na nossa época. Nesse dia, Cristo, quando voltar, quando acontecer isso daqui, ele vai pôr fim à morte, vai pôr fim ao sofrimento, ao choro, ao pranto, a todas as mazelas que a gente ainda vive com consequências do pecado. É a implementação de fato do reino que ele pensou lá atrás e agora ele vai concretizar. Você estando vivo, você vai ver com seus próprios olhos. Você estando morto, você vai ressuscitar e você vai ver. Não há quem escape, né? Então, todos os seus parentes, as pessoas que você perdeu, essas pessoas vão ressuscitar. Quem vai ser salvo? Eu quero estar. Eu quero ser salvo. Você vai estar salvo? Eu não sei se eu mereço. Mas não é pelo seu merecimento, cara. Merecer, a gente está enrolado. A coisa que faz Deus ser Deus é que a atitude dele não depende do que a gente merece. Porque se fosse, cara, a gente não estava nem fazendo esse vídeo mais. Então tá fácil. Então se não depende de mim, é só eu viver minha vida e aí quando eu morrer, eu vou ressuscitar e Cristo vai me levar para o céu. Você vai ressuscitar, com certeza. Agora, se você fizer a escolha certa enquanto vivo, a sua ressurreição pode ser Então diferente. Existe uma escolha a ser feita. Existe. Porque eu sempre falo o seguinte, se você ressuscitar e ver Jesus no céu, de glórias, felicidades e tal. Agora, se você ressuscitar e ver a cidade santa na terra, amigão, já era. Nossa, mas peraí, deu um bug aqui na minha cabeça. Por quê? Como assim, cidade santa na terra, mas o céu não é no céu? É que quando a gente lê o Tessalonicenses, fala que a gente vai para o encontro com Jesus nos ares. Ok, agora então peraí, então tô aqui... Você tá vivo ou morto? Eu tô morto, ressuscitei e tal, eu tô vivo. Eu tô vivo. Beleza. Nós dois aqui... Aí eu falei, e aí, Matias, beleza? E aí? Você lá da época, não sei das quantas lá, a gente tá vendo Cristo ali, certo? Todos os olhos estão vendo. Exato. E aí, o que acontece? Aí, os mortos ressuscitaram, a gente tá tudo aqui, nós vamos ao encontro dos ares. É o que o Tessalonicenses fala, pelo menos. Beleza. A gente vai ao encontro com Jesus. Depois, a Bíblia vai nos levar para um período de férias? Não. Vai levar-nos um longo período que nós vamos estar com Deus, 1000 anos.
depois dos 1000 anos ele volta para que os outros que não ressuscitaram, aqueles que não subiram para morar com Cristo, que rejeitaram, escolheram viver sua vida de maneira, seguindo só suas paixões, suas inclinações, elas escolheram, e Deus tem que respeitar isso, lógico, Ele é o Deus da liberdade e do amor. Aí ele volta comigo, com você, porque eu e você a gente quer estar lá. Sim, nós estamos lá, nós voltamos então nós voltamos. com Cristo. E a cidade desce até a terra. Ah, então existe uma cidade. É a cidade santa, Nova Jerusalém. E aí, olha, tem vários textos e acho que os próximos capítulos vão falar disso. Próximo capítulo. Não deixe de ler o livro. Foca na promessa, esperança, o mundo começa a se transformar para você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like ou compartilhar com seus amigos e assista os próximos vídeos da série do livro A Maior Esperança. Um abraço!